Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Jurisprudência, o canal que pretende trazer para vocês as novidades e informações mais relevantes do mundo jurídico. Meu nome é Aline Matheus, eu sou advogada, e o tema que eu resolvi trazer para a nossa discussão de hoje é sobre a Lei 14.010, que foi aprovada agora no dia 10 de junho de 2020, portanto há menos de uma semana. É recentíssima e ela ficou conhecida como a Lei da Pandemia. Por quê? Porque ela visa regulamentar provisória e transitoriamente as questões relativas ao direito privado durante a pandemia de Covid-19. Bom, eu sei que apesar da lei ser super recente, eu já vi alguns artigos de doutrinadores falando sobre essa lei, principalmente tecendo críticas sobre os artigos que foram vetados. O que acontece? Como a minha ideia não é falar para o público exclusivamente jurídico, mas também para a população no geral, eu não vou falar sobre essas críticas, não vou tecer críticas sobre essa lei, eu vou apenas trazer para vocês, explicar o que está valendo, o que está em vigor, de forma a deixar mais fácil o entendimento, beleza? Bom, primeiro ponto super importante dessa lei. Ela delimita um marco inicial a partir do qual a gente pode considerar que no Brasil a gente estava passando por uma pandemia. E esse marco inicial é o dia 20 de março de 2020. Legal? Bom, a partir desse dia, a lei da pandemia estabelece que ficaram suspensos os prazos prescricionais e decadenciais. E essa suspensão ela vai prevalecer até o dia 30 de outubro de 2020. Legal, o que isso significa? Significa que, por exemplo, se você tinha uma dívida que você tinha que cobrar essa dívida até, sei lá, o dia 4 de abril de 2020, porque senão ia passar muito tempo e você ia perder o direito de cobrar essa dívida, porque ia passar o prazo prescricional para a cobrança dessa dívida. Dia 4 de abril está dentro desse período de pandemia previsto pela lei. Então, você não precisa se preocupar em entrar com essa ação correndo, procurar um advogado correndo, nesse momento que tá tão difícil. Por quê? Porque o seu prazo tá garantido, ele tá suspenso até o dia 30 de outubro. Legal? Beleza. Outra questão super interessante que essa lei determinou é sobre as assembleias gerais e as assembleias de condomínios de apartamentos, que elas podem ser realizadas por meio eletrônico até o dia 30 de outubro, independentemente de estar prevista essa possibilidade no regimento interno ou nos seus atos constitutivos, tá? E além disso, sobre condomínios edilícios, né, condomínios de apartamento, a lei estabelece também que quando não for possível realizar essa assembleia por meio eletrônico, o mandato do síndico que fosse para se encerrar depois do dia 20 de março, né? Então, por exemplo, o mandato do síndico do meu prédio ia se encerrar no dia 5 de maio. Tem problema, não conseguimos realizar a assembleia por meio eletrônico, porque a maior parte dos condôminos não tem computador, não tem acesso a celular, enfim, qualquer motivo. Não tem problema, o mandato do síndico ele vai ser prorrogado até o dia 30 de outubro. E nesse período de prorrogação, as contas vão ter que ser prestadas normalmente, tá? Vigora normal o mandato do síndico, beleza? Outra questão interessante também que essa lei previu, ela suspendeu o direito de arrependimento previsto pelo Código de Defesa do Consumidor. O que é o direito de arrependimento? É aquele direito que o consumidor tem quando ele não efetua a compra na loja física de, por qualquer motivo, se arrepender e desfazer a compra do produto ou do serviço. Tá? Esse direito de arrependimento ele está previsto no Código de Defesa do Consumidor, mas por conta da pandemia ele foi suspenso, não para tudo,
mas para alimentos e produtos perecíveis e medicamentos. Então, em relação a esses produtos específicos, não tem direito de arrependimento. Se comprou, não importa que não foi na loja presencial, foi por telefone, foi pela internet, não pode se arrepender. Beleza? Outro ponto extremamente importante, se não me engano eu já falei sobre ele em outro vídeo, mas agora foi delimitado, né? Que prisão civil pelo não pagamento de pensão alimentícia nesse período de pandemia não vai poder ser cumprido na instituição prisional, mas na modalidade domiciliar apenas, tá? Então, até dia 30 de outubro, a prisão decorrente do não pagamento de pensão tem que ser domiciliar. Qual é o grande problema dessa questão? Quase todo mundo tá tentando, pelo menos, né, ficar em quarentena, ficar trabalhando remotamente. A gente já não tá saindo muito, então o que acontece? A prisão domiciliar, ela não gera aquele mesmo efeito que a prisão civil normal gera. E ela, com isso, ela não dá aquele incentivo extra que às vezes o devedor de alimentos, o devedor de pensão precisa para encontrar o dinheiro e fazer o pagamento dos alimentos. Eu falo brincando, né? Mas enfim, isso acontece algumas vezes. E o que é pior, uma vez que foi cumprida já a prisão por aquela dívida, ela não pode ser cumprida novamente. Então, se o devedor de alimentos foi preso em caráter domiciliar durante a pandemia, ele não vai, depois que tudo tiver regularizado de novo, ele não vai poder ser preso de novo pela mesma dívida, uma vez que a penalidade não pode ser dúplice, né? Então, o que eu recomendo, se o seu caso for daquela pessoa que está pedindo alimentos, ou se você for um advogado, pelo exequente, pede uma suspensão aí dessa medida enquanto as coisas não retornarem à normalidade, para evitar um possível e provável prejuízo para o seu cliente ou para você mesmo, beleza? Outro ponto, último ponto, essa lei é bem curtinha, bem importante também, é a questão do prazo para entrada com inventário judicial ou extrajudicial, que foi dilatado. Eu não sei se todo mundo sabe, mas depois do falecimento, a família do falecido, ela tem um prazo de 60 dias para entrar com o inventário, seja ele judicial, seja ele extrajudicial, sob pena de multa, tá? Se você entra depois desse prazo, incide multa. O que acontece? A lei da pandemia, ela determinou que para óbitos ocorridos a partir do dia 1º de fevereiro de 2020, esse prazo ele ficou dilatado, estendido e só vai começar a valer a partir do dia 30 de outubro. Então, se infelizmente você faz parte daquelas famílias que perderam seus entes queridos aí entre o período de 1º de fevereiro, né, até dia 30 de outubro, que é a princípio a data limite, né? Você não precisa se preocupar com esse ajuizamento ou com a entrada do inventário extrajudicial, porque esse prazo ele foi estendido, beleza? Bom, pessoal, como eu falei, essa lei é bem curtinha, consegui trazer aqui os principais pontos dela pro nosso vídeo. Se você tiver alguma dúvida, qualquer questionamento, já sabe que é só entrar em contato que eu respondo assim que possível. Se você gostou, dá um like, compartilha, clica no sininho para sempre receber um vídeo novo e interessante aqui sobre o tema jurídico. Beleza? Até semana que vem. Tchau, tchau!